Você está no canal do Sino Macedo. Nesse vídeo, nós vamos explorar um pouco sobre o módulo de assistência técnica do SAP Business One. Será que ele te atende? Bora ver! O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. O primeiro passo no módulo de assistência técnica seria a criação de um contrato de serviço, que este passo é opcional. Porém, o contrato de serviço pode ser utilizado através do menu Serviço, Contrato de Serviço. Essa tela, podemos utilizar ela no caso de uma venda de garantia estendida. Então, eu posso estar gerando esse contrato aqui dentro para fazer o controle dessa garantia estendida de algum item vendido por mim. Aqui ele vai ter a relação do item com o parceiro de negócio, então eu posso informar que ele é um contrato de vendas, posso informar quem é o parceiro de negócio desse contato, eu posso colocar o lead aqui, posso colocar uma data de início e uma data de término. Vamos pegar o dia de hoje, vamos jogar mais um ano aqui, por exemplo. Então, ele iria até 2025, esse contrato. Então, eu posso dar uma descrição para ele, né, que me seja mais representativa aqui dentro. E vou preencher qual é o tipo de serviço, se é uma garantia, se é um contrato padrão. Tá, isso aqui por padrão no SAP é assim mesmo, então posso gerar ele como garantia. Qual é o tipo de contrato? Então, se ele é um tipo de contrato por número de série, eu posso ainda utilizar os tipos de contrato por parceiro de negócio e por grupo de itens. Tá? Então, posso colocar, é uma garantia estendida ao parceiro. Então, é um acordo que eu tenho com o meu parceiro de dar a garantia para qualquer item que ele tenha meu. Ou posso vincular ela a apenas um número de série, né? Então, esse item eu vendi com garantia estendida, os demais itens não têm essa garantia estendida. Posso utilizar um modelo para o preenchimento desse contrato. Então, o que é o modelo? Ao clicar no novo aqui, a gente consegue ver. Ó, o modelo, ele define tipo de contrato, a duração desse contrato e quais são as coberturas de atendimento dele. Então, eu posso restringir isso por aqui. Tá? No caso, não vou usar modelo aqui. Posso colocar um tempo de resposta máximo aqui, um tempo de resolução em dias. Então, eu fecho todo esse informativo aqui através desse contrato. Além disso, eu vou vincular os itens neste contrato também. Vou dar a cobertura, que é a cobertura, ou ela vem do padrão, ou ela é preenchida aqui, né, pelo SAP. Posso informar algum anexo, uma foto do item, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido. E posso concentrar dentro desse contrato os chamados de serviço. Então, ao gravar esse contrato aqui, ele vai me permitir gerar chamados de serviço vinculados a esse contrato. Tá? Além disso, posso vincular transações recorrentes aqui. Então, eu vou fazer o cadastro de um contrato de serviço para começar. Vamos abrir chamados de serviço vinculado a ele. E mais para frente a gente vai ver que esse contrato ele não é obrigatório num chamado de serviço. Posso também gerar chamados de serviço avulso. Tá? O processo completo seria contrato de serviço, chamado de serviço e aí sucessivamente. Porém, eu posso partir direto para os chamados de serviço. Um detalhe importante, o SAP ele registra os chamados em cartões de equipamento, que nada mais é do que o número de série do item cadastrado aqui dentro. Então, a gente registra tudo vinculado a esse cartão de equipamento. A gente já vai dar uma olhada aqui daqui a pouco. Então, eu vou escolher algum item aqui, ó. Vou pegar esse primeiro item aqui, por exemplo. E aí aqui eu tenho o número de série desse item. Ao clicar aqui ele vai mostrar. Então, não tem nenhum número de série. E aqui o número de série também. Então, não tem números de série para esse item. Deixa eu achar um item aqui que eu tenha números de série. Eu não vou ter nenhum. Tá. Então, vamos fazer o seguinte.
eu vou pegar um item com saldo em estoque, pode ser esse aqui, e nós vamos criar aqui o número de série para ele. Então, tá vendo? Ele já abre para mim a tela do cartão do equipamento, que é aquilo que eu falei ali. Então, eu posso dar um número de série para ele, ABC123. Aqui. E posso definir quem é o item ali, que eu vou pegar o mesmo item que eu selecionei ali na tela. Então, basicamente, é isso aqui, tá? Tem algumas outras informações do cartão de equipamento aqui que eu posso utilizar, mas vamos nos ater ao trivial para que ele funcione, tá? Tanto o contrato de serviço quanto o cartão de equipamento, eu posso estar controlando ele como venda ou como compra, tá? Então, eu tenho o flag aqui, ó, vendas e compras, e aqui no contrato também, vendas e compras. Então, eu vou registrar ele aqui, código do parceiro, né, que é a quem pertence esse cartão do equipamento, eu vou ter que registrar aqui também. Então, vamos registrar o lead. E pronto, está gravado, então ele já puxou aqui meu número de série. Ok, meu contrato está completo. Então, eu tenho o tempo determinado desse contrato, eu tenho qual é o item que está sendo coberto nesse contrato e com quem que esse contrato foi realizado. Então, aqui a cobertura eu vou deixar como padrão, tá? Posso marcar aqui para fins de controle se eu vou incluir as peças nessa garantia, as mãos de obra, né? Ou se eu vou cobrar a parte, se eu vou incluir as viagens aqui, né? Incluir feriado para atendimento. Então, ele é flexível a este ponto aqui. Ok, então, contrato de serviço pronto, o que eu faço? Gravo ele. Perfeito. Está gravado esse contrato de serviço, então agora o que eu faço para esse contrato de serviço passar a valer é mudar o status dele de esboço para autorizado. Então, ao mudar aqui, eu vou atualizar mais uma vez. Ok, agora com esse contrato autorizado, eu posso utilizar esse contrato nos chamados de serviço. Vamos dar um ok aqui. E o próximo passo seria a criação do chamado de serviço. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou escolher o meu parceiro de negócio, então vou pegar o lead, eu vou pegar o número do item aqui, que é esse primeiro item aqui, e vou buscar o número de série. Perfeito. Ao fazer isso, ele já busca aqui para mim o número do contrato. A gente pode ver na coluna à direita aqui, que ele já trouxe para mim o número do contrato. Ao clicar aqui, ele vai abrir o contrato que nós acabamos de cadastrar agora há pouco, tá? Então, ele já vinculou esse contrato no chamado de serviço. E aqui o chamado de serviço, o que eu tenho aqui de diferente, né? Então, eu posso dar uma origem por onde esse contrato, esse chamado entrou, né? Então, eu posso ter um chamado de serviço que veio através de um call center, de um e-mail, da web, né? Então, eu posso ter vários caminhos para que esse chamado entre no meu sistema. Então, vamos dizer que ele entrou pelo call center aqui. Eu posso vincular tipos de problemas, tá? Então, eu posso fazer isso, é um pré-cadastro. Eu posso organizar os meus chamados de serviço por tipo de problema. Como que eu faço? Posso abrir o tipo de problema, definir um novo, e aqui, basicamente, nome e descrição, tá? E mais para regulamentar aqui. Subtipo, posso classificar também. Tipo de chamado, aí eu posso colocar se é um chamado com garantia, se é um chamado sem garantia, ou posso definir algum outro tipo de chamado, né? Chamado urgente, chamado paliativo, chamado de manutenção preventiva, chamado de manutenção corretiva. Então, eu posso classificar de acordo com o funcionamento do meu departamento de assistência técnica interna. Então, eu vou estar colocando garantia aqui. Posso definir o técnico que vai fazer o atendimento desse chamado. Vou definir aqui o Pedro. E posso marcar aqui, ou processar direto pelo usuário SAP, ou através de uma fila. Então, eu posso criar filas aqui, né? E através dessas filas eu posso ir acumulando esses chamados. Como é que funciona essas filas aqui? Essas filas, elas me dão a possibilidade de organizar esses chamados e só vincular esse chamado ao usuário no momento do atendimento dele. Então, eu posso estar processando, cadastrando isso tudo na fila, o meu call center cadastra em filas específicas e os meus usuários do SAP fazem a busca desses chamados através das filas direto. Então, ele pega a fila, pega um chamado da fila,
coloca para o nome dele, atualiza, pronto, esse chamado sai daquela fila e entra direto para o nome dele. Tá? Então é uma forma de estar utilizando essa fila aqui. Eu vou estar processando por usuário mesmo, aqui tanto faz no meu caso, né? Posso, além disso aqui, eu posso pegar algumas informações do parceiro de negócio e preencher, como por exemplo, ponto de entrega, ponto de cobrança, os contatos, certo? Algumas observações eu posso estar colocando aqui, caso ele relate, essa impressora, ela não está funcionando na impressão na cor preta, ou na cor cinza, ela não imprime. Ela imprime preto, imprime azul, mas não imprime cinza. Então eu posso descrever essa observação aqui para direcionar o meu técnico para dar a solução. Além disso, posso gerar atividades para esse chamado, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ele ligou no meu call center, o Joaquim ligou no meu call center, falou, eu estou com um problema na minha impressora aqui. Eu vou perguntar para ele, tá, Joaquim, qual que é o problema na sua impressora? Ela não imprime cinza. Aí eu posso fazer o pré-atendimento através do call center. Você já olhou a tinta preta? Ele vai falar para mim, já. Ela está imprimindo, a tinta preta está ok. Já olhou a tinta azul? Já, a tinta azul existe e também imprime azul, só não imprime cinza. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para um técnico entrar em contato com você para tentar diagnosticar e resolver remoto. Então eu posso gerar aqui uma atividade para o técnico entrar em contato com ele depois, tá? Então aqui funciona dessa forma a atividade. Além disso, posso ter soluções, né? Após a finalização desse chamado, posso definir soluções, posso gerar documentos através do chamado de serviço. Por exemplo, o meu técnico entrou em contato com o cliente, tentou fazer um procedimento remoto, porém sem sucesso. O procedimento não resultou de forma correta e o técnico informa ao call center novamente, vamos precisar trazer a máquina dele para cá. Não deu para fazer a atuação remota, ela não foi efetiva. Então eu posso estar gerando uma nota de entrada dessa mercadoria, no caso aqui, como é um código de cliente, eu usaria a tela de devolução, para colocar essa mercadoria dentro da empresa. Isso eu faria através do próprio chamado de serviço. Eu deixaria ele vinculado ao chamado de serviço. E após a finalização do atendimento, a entrega da peça eu posso estar fazendo também direto pela tela do chamado de serviço. Assim eu tenho o registro do chamado, todas as atividades, tudo que foi executado dentro dele e quais foram os movimentos realizados. Então, a peça entrou por aqui, saiu, voltou, então tem todo esse controle aqui. Através do chamado eu consigo centralizar todas essas informações aqui. Um memorial descritivo, histórico, programação de atendimento, né? E um anexo, caso ele manda uma foto para mim da cabeça de impressão, para mim dar uma olhada. Então ele pode mandar a foto, eu posso anexar essa foto aqui no chamado de serviço também. Ok, então eu vou gravar aqui, vou adicionar ela. Ele vai me pedir o assunto aqui, então vamos usar impressora não imprime cinza, que é o que eu tinha relatado aqui para vocês. Vou adicionar, perfeito. Então temos o chamado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma olhada aqui na parte inferior direita da tela e eu vou clicar no like, porque já está valendo o conteúdo aí, né? Então vamos clicar no like aí, vamos dar um joinha. Qualquer dúvida que tiver aí, manda um comentáriozinho aí bacana pra gente. Tá? Eu respondo todos os comentários de dúvida, de sugestão. E além disso, vou deixar mais uma informação aqui. Eu estou deixando mais na descrição desse vídeo também o endereço do meu site, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, os produtos que eu tenho, todas as iniciativas que nós temos, tem lá no site, entra lá, dá uma conferida. Quem quiser dar sugestões para conteúdos em 2025 ou em qualquer momento aí, vou deixar aqui também o link para o formulário para definição de conteúdo, tá? Então preenche lá os dados,
Formulário simples, menos de 1 minuto, você preenche, manda o conteúdo para a gente aqui. A gente vai estar trazendo esse conteúdo no ano seguinte e vamos dar seguimento aqui. Então, vou carregar novamente esse chamado, hein? Fui lá no chamado, está o meu chamado aqui, ó. O status do chamado está em aberto. Se eu vier aqui em documentos, ó, certo? Eu tenho um botão chamado detalhes, que eu posso gerar um novo documento, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos simular o cenário que eu falei para vocês. Então nós entramos em contato, né? O gerente de TI me ligou, eu atendi pelo call center, eu defini que o Pedro seria o técnico responsável por esse atendimento. E aí eu tentei fazer o passo a passo com ele, eu posso vir aqui nas observações ou no histórico, né? E posso criar aqui, por exemplo, vamos na observação aqui, eu vou dizer, verificado o cartucho preto, o mesmo estava ok, e verificado o cartucho azul, o mesmo estava ok. Beleza. Então, foi o diagnóstico aqui do call center. Vou atualizar. Se eu vier aqui no histórico, eu já noto que tem um histórico aqui, ó, acontecendo já, né? Então, eu tive a criação de chamado de serviço. Após isso, no próprio dia 23, eu já tive iteração nesse chamado. Então, se eu entrar aqui no histórico, eu sei toda a iteração que está acontecendo nesse chamado. É um dos primeiros relatórios que a gente tem aqui. Ok. E aí eu vou programar para o técnico, que é o Pedro, ligar para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em atividade, vou pedir um telefonema, vou colocar ele como... Pode ser uma reunião mesmo, né? E vou colocar para o meu usuário. Então, eu vou fazer uma call junto com o cliente e colocar o técnico em contato com ele. E aí, quando que eu vou fazer esse contato? Aí eu vou fazer hoje às 9 horas. De 9 às 9h15, 15 minutos de duração. Ok. E vamos para frente aqui, ó. Então, vou usar só o básico da atividade mesmo, tá? Só isso aqui. E vou adicionar. Então, ok. Adicionei, ó. A minha atividade já veio para cá. Tá? Então, eu já tenho essa atividade aqui sendo registrada. Então, eu vou ligar para o cliente, para o gerente de TI lá da empresa. Eu faço o contato com ele. E aqui eu posso fazer qualquer atividade. Por exemplo, fizemos o contato ali, né? Então, não deu retorno, não deu certo. O técnico pediu algumas fotos da cabeça de impressão. E o cliente mandou as fotos da cabeça de impressão, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp. O técnico avaliou as cabeças de impressão e, a princípio, elas estão em bom estado. Então, eu posso estar fechando esse chamado aqui, ó. Eu fecho essa atividade, ok. Então, eu encerrando a atividade, né, como eu encerrei aqui, eu já atualizei a tela, ela some da minha lista. Então, aqui eu vou ter as atividades pendentes apenas. Atividades fechadas e encerradas não vão estar aqui, tá? Então, fizemos todo esse procedimento, não deu certo. O que eu posso fazer? Eu posso gerar um documento para trazer essa impressora do cliente para dentro de casa. Ok, então vamos aqui no chamado de serviço, vimos aqui em documentos, posso clicar em detalhes e aí eu vou gerar um novo documento. Ele vai me perguntar qual o tipo de documento, se é um documento de CR, ou seja, contas a receber, ou se é um documento de CP, que é contas a pagar, né? Ou seja, vendas ou compras. Então, no caso aqui, eu vou usar o CR, que é vendas, tá? Eu vou pedir a criação aqui de uma devolução de nota fiscal de saída. Então, vou estar dando entrada nesse equipamento. Vou dar um OK. Ele abre para mim a tela de devolução de nota fiscal de saída. Então, o meu lead está preenchido. Eu vou pegar o item em questão. Eu vou receber ela como venda adquirida de terceiros mesmo, para não dar erro nada em nenhuma determinação fiscal ou contábil, tá? Basicamente isso aqui. Então, vamos fazer aqui, vamos emitir pelo modelo próprio mesmo, tá? Vamos supor que ele seja uma pessoa física.
Eu vou adicionar o documento aqui. Sim. Posso fechar ele aqui. E ao voltar aqui na tela de detalhes, né, ó, a gente já consegue ver aqui que eu tive um documento vinculado a esse chamado. Vou atualizar aqui. Vou dar um OK, ó. Então, eu tenho a devolução de nota fiscal de saída número 11 deste item aqui. Então, essa é a mercadoria que o meu cliente me enviou. Aí eu posso fazer todo o tratamento aqui, todo o procedimento necessário no item dele e posso definir a solução. Por exemplo, vamos lá, vou criar uma nova solução aqui para esse item aqui. Qual que era a solução? Então, foi trocado a placa da cabeça de impressão, por exemplo. Certo? E aí, qual que era o sintoma disso? A impressora não imprimia cor cinza. Tá? E aí eu posso dar isso aqui como verificar, ou como interno, ou como publicar, tá? Tanto faz aqui, é mais uma classificação mesmo. Então, vamos colocar aqui, ó, como publicar, vou adicionar, pronto. Então, eu coloquei uma solução aqui para esse chamado. Então, encaminhei ele, solucionei esse chamado. Qual que seria o próximo passo? Eu devolver esse equipamento para o meu cliente. Então, eu posso vir aqui, ó, detalhes, novo documento, nota fiscal de saída, e aí eu preencho o meu item aqui de novo, desse cliente. Vou pegar a mesma utilização ali, por causa de determinação fiscal e contábil, tá? O certo é ter uma determinação específica para isso. Adiciono, sim, gravou. Então, beleza, tá aqui o documento, posso atualizar novamente, OK, e tenho aqui, ó. Então, a mercadoria entrou através da devolução de nota e saiu através da nota fiscal. Vou atualizar aqui, e o próximo passo após disso é eu fazer o encerramento do chamado. Então, posso clicar em fechado, atualizar, pronto, resolvi a questão do chamado. Tá? Então, o chamado de serviço é isso aqui. Aí, o que a gente tem de ferramentas ali que a gente pode estar utilizando, né? Nós temos um relatório de contrato de serviço. Então, vamos abrir aqui o contrato de serviço primeiro, né? Ó, vou pegar o contrato 22. Na hora que eu abro ele aqui, eu já consigo ver aqui dentro quais foram os chamados de serviço atendidos nesse contrato. Então, posso abrir aqui, ó, e posso abrir o chamado. E aí tem todo esse vínculo do parceiro, do item, né, dos documentos aqui, ó, certo? Do cartão do equipamento, tá tudo vinculado aqui, fica tudo registrado. E além disso, eu tenho os relatórios de serviço aqui. Então, nos relatórios de serviço, eu tenho um relatório chamado contratos de serviço também, né? Então, eu posso definir aqui, eu quero todos os contratos de serviço que estão vinculados ao cliente lead. Então, quero saber quais são os contatos ativos do cliente lead. OK. OK. E ele vai me listar aqui, ó, só tem o contrato 22 agora. E assim eu posso seguir com qualquer um desses aqui. Eu quero do tipo de contrato por parceiro de negócio, por exemplo. A gente sabe que o que foi criado por número de série. Então, se eu vincular parceiro de negócio aqui, ó, ele não vai trazer nada. Aí, se eu vier aqui, desmarcar e colocar por número de série, ele vai trazer para mim o contrato. Tá? Então, esse é o relatório de contrato de serviço. Além do relatório de contrato de serviço, eu posso utilizar o relatório de meus chamados de serviço em aberto, né? E meus chamados de serviço em atraso. Isso para fazer o controle como um atendente. Então, eu tenho aqui, ó, chamados por fila de espera, tá? Que ele vai atuar justamente lá naquela fila, então eu posso tirar aqui pela fila, ó. Posso dizer qual fila que eu quero. Eu abro aqui, ó,
fila de impressoras, fila de PCs, fila de servidores, né? E ao selecionar aqui, ele vai mostrar todos os chamados que estão nessa fila. Tenho, além disso, o chamado, que é os meus serviços em aberto, meus chamados de serviço em aberto, ó. Então, eu tenho um chamado de serviço em aberto aqui, para o meu nome, tá? E os meus chamados de serviço em atraso. E aí, aqui eu não vou ter nenhum em atraso, porque foi o que eu acabei de criar aqui para nós. Vou deixar 2 vídeos aqui no final. Gostaria de agradecer a todos, meu muito obrigado e até mais.